Então já tem perguntas para a doutora, né, Samuel? Vou abrir um parênteses aqui para a gente ouvir as perguntas, né, e ter as respostas aí. Consegue fazer aí? Consigo sim. Vamos lá. Boa noite a todos. A Miriam Neto, ela perguntou para a doutora, na sua visão, qual a implicação das redes sociais na vida das pessoas? Então, é isso que eu acabei de falar, né? Assim, as redes sociais mostram uma vida que não é a real, né? Ali está todo mundo feliz, todo mundo bem-sucedido, todo mundo num relacionamento perfeito, rico, viajando. E aí, a gente que está na nossa vida normal, do cotidiano, né? Sem grandes emoções, começa a achar que o problema está com a gente, que a gente não consegue, que a gente é incapaz, né? Que aquelas pessoas conseguem e a gente não. Né? Então, eu acho isso o principal. Né? Fora a dependência, né? Porque quando você está ali no celular, isso gera um prazer imediato no nosso cérebro. Nosso cérebro começa a produzir dopamina, né? Os hormônios que dão prazer, os neurotransmissores, fica alimentando aquilo e aí dá dependência. Existe dependência. Hoje tem o diagnóstico de dependência de tecnologia. Né? Ah, é? Sim. Caramba, que interessante. As pessoas estão dependentes de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta sobre a depressão, porque a depressão a gente entende que ela pode acontecer por situações diversas, entre elas acontecimentos. Uhum. Mas também pode vir da genética, a família ter uma predisposição em... Sempre vem, né? Então, o transtorno depressivo, todo transtorno psiquiátrico, ele tem uma predisposição genética. Então, a pessoa já nasce com aquela predisposição genética, mas não quer dizer que vai abrir, né? Só porque tem. Então, são transtornos multifatoriais. Você precisa de vários fatores, várias, né, situações. Eu sempre dou o exemplo do quebra-cabeça, é igual um quebra-cabeça. Precisa ali de várias pecinhas para ir juntando. Então, estilo de vida, criação, alteração fisiológica, né? Se passa por trauma, se não. São várias coisas que vão juntando ali até abrir o quadro. Mas a predisposição genética sempre tem uma predisposição genética. E a outra questão pode uma pessoa que está levando uma vida normal abrir um quadro de esquizofrenia? Pode. A esquizofrenia é muito genético, né? Existem uns que são mais ou menos, mas a esquizofrenia tem essa coisa genética. E depende do que é vida normal, né? Às vezes leva uma vida normal, mas passa por situações que podem ser gatilhos, né? Traumas, situações que para outras pessoas não são, mas para aquela pessoa vai criar um trauma, algo que vai favorecer ali a abertura da esquizofrenia. Lógico que é mais difícil, tá? Então, se você tem uma predisposição genética, mas tem uma vida assim, né? Cuida da saúde mental, porque assim, geralmente a esquizofrenia abre no adulto jovem, né? Então, mas se é uma criança bem criada, educada num ambiente tranquilo, né? Não passa por traumas, né? É mais difícil de abrir o quadro. Mas pode acontecer, né? Pode. Infelizmente. Qual o perigo do estresse, do excesso de atividades, de a falta de repouso? Qual é o perigo disso para a esquizofrenia? Não, de um modo geral, para o problema mental, assim, vamos supor, a experiência de muitas ocupações e excessos de atividades, isso pode causar problemas mentais, trazer algum tipo de... Pode, porque você acaba, né, não tendo aquele estilo de vida que protege. Então, né, o ideal é você
pessoa ter um momento de lazer, fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, cuidar da saúde física, enfim, essas coisas que acaba que a pessoa que tem muitas atividades, ela acaba não conseguindo dar conta, dorme pouco, o sono, né, é fundamental. Então, esse excesso de atividades acaba a consequência disso é ela não conseguir ter esse estilo de vida que acaba agindo como uma proteção, né, que é o ideal para uma saúde mental, para uma boa saúde mental. Então, o teu período de repouso, descanso, Sim, é fundamental, né? com certeza. Sim, você pode ter as suas ocupações, mas é necessário que você tenha um período de repouso, de descanso. De repente, e é pessoas que são ansiosas, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, resposta imediata, isso pode causar outros danos, assim? É a mesma coisa, né? Isso. Aí eu acho que entra muito a terapia, né? É o autoconhecimento, a pessoa saber se controlar, saber até onde pode ir, criar mecanismos para saber esperar, entender o seu limite. Quer fazer 500 coisas, mas sabe que não pode porque não vai dar conta, entendeu? Então, a terapia aí ajuda muito nesse sentido. E nem precisa ir numa psiquiatra, né? Pode ir no psicólogo. Pode. Sim, se não abrir um quadro, né, um transtorno de fato, se essa é uma crise existencial, né, e está percebendo que não está legal, a terapia, tem muitos casos que é só terapia, não precisa de medicação. É mudança no estilo de vida, né? E é difícil, né? Às vezes a gente não consegue, a gente até quer, mas ali na prática precisa, às vezes, de uma ajuda de um profissional para a gente... criar mecanismos, se conhecer melhor. Às vezes a gente está errando em alguma coisa, está fazendo alguma, mas nem se dá conta que está errado, né? Está ali no automático. E aí a terapia vai ajudar você a enxergar esse tipo de coisa. O automático é um perigo, né? Sim. E tu vai fazendo, acha que está bem. A pandemia foi assim um fator determinante para pessoas que estavam no automático entrarem, abrir gatilhos, assim, né? Exatamente. Porque veio, as pessoas estavam acostumadas a fazer um monte de coisa, sair, atividade, de repente tem que ficar em casa. Isso trouxe... várias N situações, né? Muitos casais se separaram, porque não estavam acostumados a conviver, né? Cada um na sua vida ali, sem se encontrar direito, começaram a conviver, né? Isso, né? Você ter tempo para pensar, né? Fazer uma avaliação da vida, estar com os filhos. Às vezes você não conhece seu filho, né? Quem é essa, né? Que essa criança aqui? Na pandemia aconteceu muito isso. Né? Não convive com o filho. Aconteceu do pai ter que ensinar o filho a fazer dever de casa, essas coisas. Que não estava, né? Muita gente, né? Não é uma crítica que eu mesmo minha filha já fez explicadora. Às vezes a gente não tem tempo, mas, né? Às vezes a gente terceiriza muito a maternidade e a paternidade, né? Fica tudo por conta dos outros e a gente não fica ali em cima. Eu acho que os papéis têm que ser bem definidos, né? Tipo assim, a gente que é religioso, que é evangélico, na verdade, saber qual é o papel da igreja, qual é o papel da família, qual é o papel da ciência, do profissional. Sim. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem definido, né? E assim, os cuidados médicos, quando é que a pessoa precisa procurar um psiquiatra para uma medicação? Quando é que eu entendo que há necessidade da procura desse profissional? Porque assim, tem pessoas que, foi como a doutora falou, vai levando a vida, um problema, outro, passa por um período depressivo, mas resolveu ali de alguma forma e continua. Mas quando é que, assim, você precisa de fato procurar um profissional para medicação? Depende, né? Mas principalmente quando tem uma situação que está te causando
você não está bem, está te gerando angústia, né? Há uma alteração de comportamento, já, exemplos, né? Já não tem mais prazer em fazer coisas que antes tinha, né? E prejuízos, né? Prejuízos nas várias áreas da vida, queda do rendimento. Então, essas situações que aí, se tem sintoma físico, eu acho que sempre vale a pena fazer uma avaliação clínica para ver se realmente, por exemplo, né, ansiedade às vezes tem os quadros de transtorno de pânico, que são os sintomas físicos são muito intensos e é como se estivesse tendo algo mesmo, assim, uma sensação de morte iminente. Então, as pessoas acham que está tendo um AVC, algo assim, né, um infarto. Eu sempre acho que vale a pena uma avaliação clínica para descartar qualquer coisa, né? Tá tudo bem físico, não tem nada, é psiquiatra.